Porque parlamentares aliados a Lula prevêem uma nova derrota do governo no caso da PEC das drogas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o texto que segue agora para o plenário da Casa. A expectativa dos governistas é que essa PEC obtenha o apoio de pelo menos 60 senadores, o que representa mais do que os 49 necessários para aprovação. Os defensores dessa proposta argumentam que decisões sobre o tema cabem ao Legislativo e não ao Judiciário. O texto discutido pelos senadores prevê tornar crime a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas ou entorpecentes, além de aplicar penas alternativas aos usuários, como tratamento contra o fim da dependência. Zé Maria, você está acompanhando essas movimentações e a aprovação da PEC das drogas na CCJ do Senado já era apontada por muitos parlamentares. Deu justamente o que muitos esperavam, né? Agora, quais são as previsões para essa apreciação que vai acontecer no plenário do Senado? O embate entre Senado e STF continua. Assim, e são 5 pontos em discussão, né? Há uma clara divergência ali em relação a esse assunto drogas, a descriminalização do aborto, que também está em debate no Supremo Tribunal Federal, o marco temporal das terras indígenas, desapropriação de propriedade privada, a ideia do Congresso é não flexibilizar, e as competências de Câmara e Senado e as dificuldades que os senadores estão e deputados em debater temas nacionais e a possibilidade da Polícia Federal entrar em gabinetes. Então, são 5 pontos muito importantes que estão em debate. Essa emenda à Constituição, ela é simples. Porte ou posse de qualquer quantidade de drogas é crime. E a lei vai definir quem é o traficante e quem é o usuário, mas define como crime. Porte ou posse de qualquer quantidade de drogas. É um instrumento muito forte a emenda à Constituição. Tanto é assim que um deputado ou um senador não podem apresentar uma emenda à Constituição. É preciso 71 deputados assinarem um requerimento para apresentar uma emenda à Constituição. É uma competência exclusiva de presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara ou um grupo de deputados e senadores. E esta emenda, especialmente mais forte, ela foi assinada pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco. Em seguida, subscrita pelos líderes dos partidos políticos. Então, é óbvio que se os partidos políticos assinaram a emenda, eles vão apoiar. E o resultado foi hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Votação simbólica. A emenda foi aprovada e está pronta para o plenário do Senado Federal. Eu entendo que nem será uma divergência grande com o Supremo, não, viu? Eu tenho ouvido ali de que o Supremo já está mesmo achando que o Congresso é que tem que regulamentar isso, e o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli foi o start para que isso aconteça no Congresso Nacional, que é o lado certo de regulamentação desse assunto, né? Não, mas embate por conta justamente dessa tese que foi aprovada na CCJ, vai na contramão da tese que está sendo vitoriosa no âmbito do Supremo Tribunal Federal, justamente por isso, né? Mota, o que é preciso tratar em relação a esse posicionamento do Senado? Agora, claro, a expectativa para essa votação que vai acontecer no plenário, concorda que o local adequado para esse tipo de debate é no Congresso Nacional, e você particularmente concorda com o entendimento de uma parte do Congresso de que é preciso endurecer a legislação e não afrouxar, diferentemente da tese que está sendo analisada pelo Supremo? Não há dúvida nenhuma. Só que eu vi a proposta de emenda constitucional e não me parece que há um conflito entre ela e o que está sendo decidido no Supremo. Porque, veja, o debate no Supremo não é no sentido de tornar a posse de droga, que a posse de droga deixe de ser crime. É simplesmente que abaixo de certa quantidade a pessoa é considerada usuário. É isso, né? Acima de certa quantidade. É diferenciar, né, Mota? Até onde eu sei. O que é traficante, o que é consumidor. Não entra no mérito de se é crime ou não você ser usuário, né? A nossa legislação, que está vigente hoje, diz que é crime
mas não tem pena de prisão. Então, essa descriminalização na prática já está valendo hoje, né? Agora, essa decisão do Congresso me parece uma excelente notícia, porque a maioria absoluta da população brasileira rejeita as drogas. Eu acho que se você fizer uma pesquisa com os pais e mães do Brasil, eu arrisco a dizer que 99%, igual aquele resultado de eleição da Coreia do Norte, né? 99,99% vão dizer, eu não quero nunca que o meu filho use droga, nem que droga chegue perto dele. Porque todo mundo sabe, droga é o caminho da dependência, dos distúrbios psiquiátricos, do crime e da pobreza. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Eu sempre sugiro, visite uma Cracolândia. E tem gente que usa, há várias pessoas que usam e defendem a descriminalização das drogas, usando o argumento de que, com a lei atual, os pobres são os prejudicados, né? Eu acho esse entendimento completamente equivocado. Primeiro, porque a maioria dos pobres não usa droga. Pelo contrário, eu acho que quanto mais você desce na escala de renda, mais resistência ao uso de drogas você vai ter. Quanto mais alta for a renda, mais natural as pessoas tendem a achar que droga é normal. Agora, eu queria só comentar uma declaração aqui de um senador que teria dado a seguinte declaração. Você sabe qual vai ser o resultado dessa PEC? Vai ser que um pobre em um local de pobreza, subtraído dos seus direitos alimentares, sem saneamento, sem iluminação, sem educação de qualidade, sem saúde, está com cigarro de maconha, e aí as circunstâncias ali serão a cor da pele e o local do crime. E aí eu queria chamar a atenção para essa fala, porque veja bem, olha o quadro que está sendo descrito. A pessoa é pobre, porque a gente vive num país que não consegue gerar emprego suficiente, porque o Estado leva boa parte da renda das pessoas. Mora num lugar ruim, né, que a gente conhece da periferia das cidades. Não consegue comprar comida, não tem saneamento básico, não tem iluminação, não tem ensino bom, não tem saúde, mas tem cigarro de maconha. Ou seja, o Estado falha em todas as suas missões básicas, mas o Estado, para compensar, vai dar um baseado para o cidadão, né? Aí a pessoa fica lá no meio do lixo, da pobreza, do esgoto, da fome, da ignorância, fumando o seu baseado. Tá de boa. Pois é, o Estado falha em todos esses aspectos que são fundamentais, mas o tráfico está ali, né? Ofertando a droga para aquela pessoa que precisaria de tudo, menos de um cigarro de maconha. Você, Cristiano Beraldo, aprovação da PEC das drogas na CCJ do Senado. O texto agora segue para apreciação do plenário da Casa. Beraldo. Acho que tem dois aspectos importantes, Caniato. Primeiro é a questão da droga em si. Havia a construção de uma mensagem terrível para a sociedade brasileira, sendo arquitetada dentro do Supremo Tribunal Federal, em que era aceitável o consumo até um determinado limite que eu não sei dizer o quanto significa, mas que os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem na condição de estabelecer quantos cigarros de maconha, quantos, gramas de cocaína, quantos isso, quanto aquilo, uma pessoa pode ter para não ser considerada um traficante. Eu acho isso uma ousadia, você simplesmente pegar um fator numérico de quantidade para estabelecer uma conduta de alguém, mas era isso que estava sendo tentado. Então, agora, o Senado passa essa mensagem de que o Congresso Nacional não vai tolerar esse tipo de comportamento no Brasil. É claro que esta PEC ela não é suficiente, ela simplesmente reforça aquilo que a lei já prevê e agora preciso, é o desafio que o Congresso tem, avançar numa série de medidas que precisam ser tomadas para que a gente comece a resolver o problema das drogas no Brasil, que é absolutamente gravíssimo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vê isto ser tratado, Caniato, como uma proposta de emenda à Constituição. Ou seja, a lei existente ela já não é suficiente para resistir às interpretações do Supremo Tribunal Federal. O que o Congresso está fazendo é criar algo mais robusto ainda em relação à legislação
antidrogas, que seja incorporada à Constituição brasileira, para que ela fique protegida, de uma certa forma, de interpretações e manipulações criativas. E aí eu chamo a atenção para esse fato. No ano passado, ou retrasado, houve toda uma movimentação para incorporar à Constituição brasileira o piso salarial da enfermagem. Sim. Vocês lembram disso? Sim, claro. Que país é esse que precisa ter na sua Constituição o valor do salário do enfermeiro? Com todo respeito e todo o meu reconhecimento ao brilhante trabalho, ao heróico trabalho muitas vezes feito pelos enfermeiros. Mas por que só os enfermeiros? Há tantos e tantos profissionais que são essenciais ao funcionamento do Brasil, à vida no Brasil, que eu não entendo por que a Constituição brasileira tem que carregar o salário mínimo da enfermagem. E aí a gente compara isso com a Constituição norte-americana, 240 anos quase de existência, 7 artigos, 27 emendas, em 240 anos. Tem alguma coisa errada com esse conceito de Constituição no Brasil. A Constituição do Brasil virou a mesma coisa que a democracia, serve para qualquer coisa. Não tem mais a função que uma Constituição precisa ter num país sério. Nós estamos, a longo prazo, acabando com a Constituição de 88 e anotem aqui o que eu estou dizendo. Vamos precisar de uma nova Assembleia Constituinte logo, logo. Tem uma lista de outras PECs, viu, Beraldo? Eu acho que guarda esse discurso, esse argumento que você vai usar em outras ocasiões. E se tiver uma nova Constituinte, Zé Maria estará lá fazendo a cobertura e teremos uma nova foto, né, Zé Maria? Agora, Zé, rapidamente, tem uma pergunta aqui de um internauta, Ronaldo Salles. O que vai acontecer quando as análises forem concluídas e os entendimentos forem diferentes? Se referindo ao Congresso, ao Senado e também ao STF. Se as teses ambas forem aprovadas em sentidos opostos. Olha, eu queria dizer ao Beraldo que a Constituição brasileira é diferente da americana. Eu vejo o Mota falando muito dos Estados Unidos e eu acho um país fantástico, democraticamente saudável e tal, mas nem sempre o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, e a Suprema Corte de lá tem umas relações e umas decisões, porque aqui é diferente. A confederação lá é totalmente diferente. Cada estado, cada município tem a sua lei própria, sua cultura, e me explicaram lá nos Estados Unidos que é um seguro contra ditador, né? Eles odeiam, eu também odeio, todo mundo odeia ditador, mas lá, se aparecer um ditador, a federação se desfaz, então ele será ditador de absolutamente nada, cada um manda no seu pedaço. Mas respondendo objetivamente, o grande debate nessa história das drogas é o seguinte: todos concordam, o traficante é o terror da história. Essa é a realidade. Existe uma diferença muito grande entre o traficante e o consumidor. E como definir isso em lei? E como fazer para julgar casos específicos? Quando se pega alguém com um carro cheio de drogas, ou chega numa boca de fumo e está lá armas e tal, é simples, o cara é traficante. Mas quando ele é abordado na rua, os famosos aviões, aí paira uma dúvida. Porque é uma pequena quantidade de drogas, mas o cara vende, o cara é um avião, né? Ele é um traficante. E quando o consumidor ali da Zona Sul tem dinheiro e compra uma quantidade média, não é uma grande quantidade, mas, enfim, ele é um usuário. O usuário é a vítima da história, o agente transmissor é o traficante, em todos os lugares. É preciso punir de forma diferente. Aí é que mora o detalhe. Eu, José Maria, entendo que quem está apto a fazer esta primeira avaliação, não é a total, a primeira, é o policial. Ele sabe. Quando ele aborda o cidadão, ele sabe. Dinheiro trocado, a forma como está embalada, as condições. E aí tem o juiz, tem o Ministério Público que vão ou confirmar ou não o que o policial determinou. E sempre foi assim. A lei já define lá, quem lê a lei vê, né? A quantidade também, mas a embalagem, as condições, o local, para diferenciar. Esse é o grande debate, é diferenciar a punição que tem que ser pesada para o traficante e uma punição menor
para o usuário, para não dizer que é livre e que é descriminalizado. Esta emenda, ela simplesmente leva para a Constituição o que já existe na lei. É esse o grande debate e que provocou essa coisa toda, porque o Supremo quer decidir sobre quantidade de droga. E todo mundo está entendendo no Congresso que não é o meio próprio para a definição, porque a quantidade é subjetiva. 10 gramas de maconha não são a mesma coisa de 10 gramas de qualquer outro ácido que venha a ser inventado, que um décimo de grama significa muita coisa, entendeu? Então é preciso colocar mais coisas do que simplesmente peso. A gente vai virar o assunto, acho que o Beraldo quer só fazer um complemento, né? Só para dizer uma coisa, eu também. Vítima sou eu. O usuário é que põe dinheiro no sistema. A vítima sou eu, que não tem absolutamente nada a ver com isso e sofro todas as consequências dessa atividade. Beraldo, a Organização Mundial de Saúde considera doença. Zé, aí vamos falar da ONU, então? Vamos falar da ONU? Aí a gente fala da ONU, vamos falar da OMS, vamos falar. Mas, acho que claramente eu sou a vítima. O usuário está pondo dinheiro no sistema. Existe o dependente químico é um doente. Eu concordo com você. Mas a vítima é quem não usa e tem que sofrer todas as consequências que o tráfico de drogas impõe à sociedade. Arremata você, Mota. Eu só queria dizer que realmente eu cito toda hora a Constituição americana. Eu sei que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Eu sei que o que é bom para os Estados Unidos não é necessariamente bom para o Brasil. Mas eu acho que os Estados Unidos é um exemplo. Eu não vejo outro, né? Talvez o Reino Unido, Estados Unidos tem a mesma Constituição desde 1789. Nós estamos aonde? Na 7ª, é isso? E eu duvido que seja a última. Né? Os Estados Unidos são 134 emendas nessa Constituição de 88, são 134 emendas, para você ter uma ideia. Pois é, então eu acho que a gente tem muita coisa a aprender com os Estados Unidos, e eu gosto de citar os casos americanos, porque a gente está falando de fake news, né? Tem muita gente falando sobre o que acontece nos Estados Unidos e passando impressão errada. Então a gente precisa explicar, e eu gosto especialmente de citar as decisões dos juízes da Suprema Corte Americana. Não é que a Suprema Corte Americana não erre, ela já cometeu erros gravíssimos, como, por exemplo, quando ela validou a internação de descendentes de japoneses em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ela avalizou, disse que existia um direito ao aborto em 1973. A Suprema Corte Americana erra, assim, como toda instituição humana. Mas eu acho que quando você olha... Mas por lá, nos Estados Unidos é impossível aprovar uma emenda, é muito difícil. Então a reinterpretação da Constituição funciona lá como se fosse uma emenda. É porque lá a coisa é séria, Zé. Eles levam a sério o que é uma Constituição, né? A Constituição não é para você mudar, para botar lá, como o Beraldo falou, ou aumenta uma categoria, ou botar o nome de uma escola. A Constituição brasileira parece aqueles sambas de antigamente, né? Onde cabe tudo, cada um contribui com um verso e no final fica aquele samba que ninguém entende.